eu sou a Kelly e seja muito bem-vinda ao curso gratuito Cestos Perfeitos. E durante essa semana eu vou te ensinar a fazer o seu cesto quadrado perfeito, tão sonhado, com a base reta, subida e acabamentos 1000% invisíveis, de uma forma que o seu cesto vai ficar firme, reto, estruturado, como você sempre sonhou. E com isso, você vai se sentir plena, realizada, feliz. Vai ver que você também é capaz. E a partir daí vai surgir uma força, um poder tão grande dentro de você. E você vai ver como você é capaz de tantas outras coisas na sua vida. Mesmo que você seja iniciante do zero absoluto, ou já está na prática e já conhece o crochê tradicional, mas ainda não se sente orgulhosa de suas peças. Talvez não tenha coragem de vender, nem presentear, fica guardando elas aí em casa. E isso por enquanto, porque isso também vai se transformar. E assista esse vídeo até o final, porque ele é muito importante para que você aproveite ao máximo essa nossa semana, entenda como tudo vai funcionar e não fique nenhuma dúvida, porque esse curso fica no ar só durante essa semana. Então se programe, anote na sua agenda, coloque alarme no seu celular, combine com os familiares se tiver criança para deixar, porque é um momento seu, minha amiga. É momento de auto-amor, de autocuidado. O crochê é uma forma de meditação ativa, né? Então é a sua hora. E depois de você assistir essa aula de hoje, assista também a aula extra, que tem um botão aqui abaixo desse vídeo para você aprender a escolher o melhor fio, a agulha ideal. E lá eu também te conto 7 erros que eu cometia e 7 soluções para você não cometer e fazer o seu cesto perfeito também. Mas só depois, porque como eu disse, o curso gratuito fica no ar só até domingo. Então aproveita ao máximo, assista essas aulas dessa semana várias vezes e coloque tudo em prática. E se você for canhota, aqui na página aparece um botão também para você ser direcionada para o seu conteúdo invertido. E nessa aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a sua base quadrada perfeita, com quinas bem marcadas, e isso é o que vai fazer o seu cesto subir com aquelas quinas perfeitas, com exclusividade cestos perfeitos, porque aqui você vai ver que tem o trio cestos perfeitos, que é exclusivo do método também, e eu vou te contar todos os segredos dela para ela ficar bem firme e estruturada. E eu vou te contar também como já ajudei milhares de mulheres a se sentirem realizadas ao fazerem seus cestos perfeitos e transformá-los em qualquer peça, seja bolsa, tapete, e também como terapia, hobby, renda extra ou até como negócio principal. Mesmo que você já tenha tentado de tudo, buscado vídeo no YouTube, das gringas, brasileiras, ou participa de grupo do Facebook, WhatsApp, às vezes as pessoas até te negam dicas e conteúdos, né? E talvez você está aí se sentindo frustrada, triste por não ter conseguido ainda, se compara com outras mulheres na internet que conseguem fazer os cestos tão lindos e chega um momento que você até acha que o problema é você, que só você não consegue. E tudo isso poderia ser evitado, mas se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, as coisas infelizmente não vão mudar. Então agora é hora de você aproveitar esse método revolucionário e colocar tudo em prática. E o quanto antes você aprender a se relacionar com o fio de malha, descobrir os seus segredos, menos frustração você vai ter. Afinal de contas, quando a gente vem para o crochê moderno, muitas vezes é por causa de uma ansiedade, uma depressão. Então, minha amiga, nada justifica você sofrer por causa de um cesto. E eu sei que para você que já está aí na prática há um tempo, isso pode parecer loucura, né? Mas eu confesso que se fosse comigo também, se eu não tivesse passado por essa experiência, conseguido fazer os meus cestos perfeitos, me sentindo tão realizada e visto também milhares de alunas fazendo seus cestos perfeitos, transformando em várias outras peças, eu confesso para você que eu também não acreditaria, porque foram tantas noites em claro, tanto sofrimento, que eu não via saída. E se você já me acompanha há um tempo, você sabe que eu acredito que nada nessa vida é por um acaso. E você não está aqui por nada. Se você está aqui comigo agora, é porque você também precisa experimentar tudo isso que eu estou falando e você também é capaz. E eu te garanto que se você colocar em prática tudo que eu te ensinar, tudo que a gente vivenciar aqui, não tem como você sair do mesmo jeito que você chegou.
porque é um método revolucionário no mundo do crochê. Eu vou te ensinar o que há de melhor, o que vai te dar o melhor resultado para você sentir todo esse orgulho que eu estou falando. Mas a gente precisa fazer um combinado para que tudo isso funcione, tudo bem? E começamos aqui, olha, você deve estar vendo esse fio de malha amarrado no meu braço, né, Kelly? O que é isso? Isso daqui é um desafio que eu tenho lá nos Cestos Perfeitos para que tudo na nossa vida funcione melhor e você vai ver como isso vai se refletir em toda a sua vida e até na prática durante o cesto. Por quê? Eu estou num processo de mudança e eu comecei a perceber que tudo que vem acontecendo na minha vida, por mais que eu veja que a princípio é algo que deu errado, e no final das contas, tudo está dando tão certo que eu estou ficando até boquiaberta com tudo que está acontecendo. E eu fui buscar mais sobre esse assunto. Foi quando eu pesquisei na internet sobre a gratidão. E quando a gente se torna grata por uma coisa, né, mais coisas boas vão acontecendo. E o contrário da gratidão é a reclamação. E quando a gente reclama de um fio, por exemplo, ele não melhora. Se você está reclamando ali do seu cesto, brigando com ele, você pode ter certeza que nada vai mudar, apenas vai piorar. Você vai se sentir cansada, frustrada, triste, desanimada. Olha, é daí para pior. Para que esse fio aqui vai servir? Então você vai pegar um fio de malha ou uma pulseirinha, você pode fazer com correntinhas, como você quiser, vai colocar no seu braço. O objetivo é a gente ficar 48 horas sem reclamar, criticar ou julgar, seja em palavras, pensamentos, pessoas ou coisas. E eu também quero te propor algo. Que tal a gente trocar a palavra difícil por desafio? Seja gentil consigo mesma. É algo novo na sua vida, é um aprendizado diferente e que você tem que já comemorar, sem se comparar com outra amiga crocheteira. Quando a gente se compara, a gente se sente inferiorizada. Então compare somente a sua base de hoje com a sua base de ontem. Fez uma, deixa lá, já fotografa, não desmancha ela não. Pega um fio, experimenta trocar de agulha, como eu explico na aula extra, e aí você faz de novo e vai comparando uma com a outra. E eu te garanto que você vai evoluir. E comemore, fique feliz, porque não é uma pequena evolução, é grande. Não compare a sua peça com a de outra pessoa, combinado? E eu quero reforçar também que eu não vou te ensinar o que tem de mais fácil para a sua base ficar assim. Eu vou te ensinar o que há de melhor para ela ficar desse jeitinho aqui. Mas, como eu sempre digo, tudo é perfeito como é. Mesmo quando eu fazia a minha base assim, tá tudo bem, era o melhor que eu sabia. Mas isso não faz eu deixar a minha peça jogada para lá, isso tá bom. Isso me faz aceitar como é, está tudo bem como está, isso é gratidão. E me faz continuar praticando e me aperfeiçoando, sempre melhorando cada vez mais. Mas antes da gente ir para a prática, eu quero te mostrar o caso da minha aluna e eu tenho certeza que você vai se identificar com ela, porque você vai ver como era o antes e o depois das peças dela. Meu nome é Andressa, eu sou do interior do estado de São Paulo, cidade de Lins, e eu vim aqui contar para vocês o que mudou na minha vida. O meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, e mudou também a prática, como ficava os meus cestos. E tá aqui, gente, a diferença do antes e depois. Esse seria o cesto que eu faria antigamente, tá? Antes dos cestos perfeitos. Ele ficava meio abaulado, meio torto. E quando eu pego, ele se dobra. E esse aqui é o cesto depois dos cestos perfeitos. Notem que ele fica bem retinho dos lados. O fundo dele é diferente e quando você pega, ele é mais difícil de entortar. E aqui um outro exemplo para vocês também. O potinho com tampa, bem diferente. Dentro o cesto e a tampinha. E aqui seria o outro modelo do potinho com tampa, depois dos cestos perfeitos. Dentro também, bem diferente, bem mais estruturado. Notem a diferença de um e de outro. É inspirador, não é? E são casos como esses que me enchem o coração de ver mulheres
se sentindo tão felizes com as suas peças, tão realizadas, e isso acaba se refletindo, né, na vida pessoal. Assim como tenho alunas que vendem as suas peças, que dão aula, presenteiam sem vergonha e se orgulham do que fazem com as suas próprias mãos. E no caso delas, nem sempre foi assim. Você já se sentiu incapaz por não conseguir fazer alguma coisa? Tudo que você começa, você não termina, ou as pessoas falam isso para você? Você já se sentiu desanimada? Às vezes, né, não tem nem vontade de levantar da cama? Pois é, eu já me senti assim. Antes, eu tinha uma agência de eventos que eu ganhava dinheiro, mas não era feliz com o que eu fazia, não tinha ânimo, não tinha propósito, mas sempre amei as artes manuais e nunca tive coragem de assumir isso na minha vida. Até que um dia eu vi uma frase que marcou a minha vida e eu carrego comigo até hoje, que é: a mudança que você quer está na decisão que você não toma. E foi a partir desse dia que eu decidi fechar a agência de eventos que eu tinha e trabalhar com artesanato. Não sabia o que ia ser ainda. Foi quando eu me deparei com o fio de malha, me apaixonei, mas quando eu fiquei sabendo que era crochê, eu falei: o quê? Crochê? Pelo amor de Deus, eu não sei fazer isso, eu não vou conseguir. E fiquei assim: o que as pessoas vão pensar? Crochê, né? Crocheteira aí que não sei o quê. Olha, eu sei que eu decidi, mais uma vez, ouvir meu coração e investir nessa arte. E mesmo assim, algumas pessoas não acreditaram, outras até riram de mim. Eu sei que eu gastei, gente, assim, coisa de uns R$ 1.500 só de fio de malha e de material e de curso. E olha, ficou lá tudo parado. Por quê? Comprei fio fino que era para cestão e não deu certo. Agulha que não era confortável, daquele jeito. Mas eu não desisti, porque eu tinha uma vontade verdadeira dentro de mim e foi o que me fez continuar. E mesmo fazendo cursos, né, os meus cestos ficando com a base desse jeito, ele ficava mais arredondado do que quadrado, eu continuei na prática. Eu acreditava de que tinha uma forma, eu não sabia como, não tinha encontrado em lugar algum, mas tinha uma forma de ficar perfeito como eu sonhava, sem acabamento visível, sem cortar o fio. E foi quando eu comecei a virar madrugada. Comecei a fazer os cestos e a não desmanchá-los, comparar um com o outro e ver a evolução e onde eu podia melhorar. E eu prometia para mim mesma que quando eu conseguisse, que eu não ia guardar só para mim. Porque se eu sofria daquele jeito, tinha noite, gente, lá madrugada, porque eu lembro que eu colocava Clarice no berço, Raika já estava dormindo, e eu chorava. Ou então eu colocava o cesto na mesa, estava legal, no outro dia de manhã ele estava todo mole. E aí eu prometi para mim mesma de que quando eu conseguisse, que eu não ia guardar só para mim, que eu ia compartilhar isso na internet para chegar ao máximo de mulheres, porque se eu estava sofrendo com isso, outras mulheres também estavam. E aí, quando eu consegui, minha amiga, foi aquela sensação de poder e felicidade. Você já dançou quando você conseguiu fazer uma peça? Eu pulava de alegria, né? Mas eu continuei só para mim. E algo dentro de mim, né, ressoava e falava. E mais uma vez eu tomei a decisão e criei os Cestos Perfeitos para dar dicas. E hoje são milhares de mulheres seguindo no Instagram, no YouTube, onde eu compartilho dicas gratuitas. E o método realmente funciona porque eu não parti do crochê tradicional. Eu entendi que o fio de malha era diferente e precisava de algo diferente, inovador também. E no que depender de mim, vai acontecer uma revolução no mundo do crochê e na sua vida, e você faz parte dessa história. E eu quero que você receba com muito amor o que eu vou te falar, porque a partir de agora você tem a opção de seguir o caminho tradicional que você já está, ou então se abra a essa nova experiência e experimente um método Cestos Perfeitos, um método simples, prático. O método surgiu eu observando mesmo tudo ao meu redor. Olha aí, seu celular, ele é retangular, né? Olha a mesa, pode ser quadrada, pode ser redonda, pode ser circular. Tudo ao nosso redor
é geometria. Então, tudo começa pela base e tudo termina como começa. Então, por isso eu me preocupo nos mínimos detalhes, porque ali na base vai acabar influenciando na subida do seu cesto, que pode ficar caída, porque a base, ela também ficou um pouco diferente. É igual construir uma casa. O alicerce, ele precisa estar bem feito para aguentar a subida da parede, não é? Então, no cesto, da mesma forma. E daí, se você começa a observar toda a geometria ao seu redor, né, e você consegue colocar em prática ali a base redonda, a base circular, oval, você consegue transformar o seu cesto em qualquer peça que você quiser, seja para fazer uma bolsa, um tapete. Eu tenho uma aluna que usou a base triangular para fazer um chaveirinho do Pink Floyd, que é um símbolo também triangular, né? E assim você aplica o mesmo conhecimento em outras peças. Quando a gente fizer a base quadrada e você vai usar o trio cestos perfeitos para fazer a quina, você usa esse mesmo conhecimento para fazer qualquer outra peça que tenha esse mesmo formato também. E assim você vai soltando a imaginação e colocando todo o método em prática. E daí, minha amiga, quando você faz as suas peças perfeitas, elas brilham aos olhos das pessoas e elas querem comprar. Mas, se você quer vender as suas peças, ter um negócio de crochê, a gente sabe que também só isso não basta, você precisa de algo mais. São duas coisas que eu vejo que impedem as crocheteiras de venderem seu crochê moderno. Uma delas é a nossa mente, é o que mais nos impede. A gente, primeiro, não acredita ou pensa que as pessoas não valorizam o artesanato, muitas vezes é a própria pessoa que não valoriza também. Às vezes, a ansiedade, o medo, a procrastinação, a baixa autoestima, tudo isso também acaba influenciando aí e te paralisando. E outra coisa que a gente diz aqui no Cestos Perfeitos, o que te impede de alcançar os seus objetivos, muitas vezes, é a falta de conhecimento. Às vezes você não consegue vender a sua peça porque talvez você não conhece ali como funciona o Instagram, né? Antes de tudo, antes de colocar a foto do seu cesto no Instagram, é preciso você saber para quem você quer vender. Mas antes disso também é importante você saber qual é o propósito do seu negócio. Você não vende só cesto, você não vende só uma bolsa, você proporciona muito mais do que isso às pessoas. Quando você vende um cestinho, ok, a pessoa te paga por isso, você é 100% merecedora de receber esse dinheiro, é o seu trabalho que você fez com tanto amor, mas além de uma peça, você leva paz, harmonia, organização para a casa dessa pessoa. Imagina quando ela chega do trabalho, como ela vai se sentir ao ver os brinquedos das crianças todos organizados, o quarto de um bebê todo decorado. E quando você vende uma bolsa, uma mulher, quando você usa uma bolsa, vai passear, como você se sente? Então imagina como essa mulher vai se sentir ao sair na rua com aquela bolsa que você fez. A autoestima dela vai lá em cima. Então percebe como tem valor em tudo que você faz? E quando você começa a ver dessa forma, tudo se transforma, porque está aqui dentro em primeiro lugar. Mas é preciso aprender e tem técnica para isso. E depois eu vou falando mais desses detalhes também, porque você precisa aprender a precificar a sua peça de forma correta, para não ficar no prejuízo, saber quais produtos você vai fazer. Enfim, tem muito assunto para a gente ainda. E aí, minha amiga, quando você conseguir fazer os seus cestos perfeitos, transformá-los em qualquer peça que você quiser. Quando as pessoas pedirem para comprar a sua peça, quer fazer encomenda e você vai presentear, vai decorar a sua casa, olha, você vai se sentir no céu. E você vai ver que tudo isso, mesmo que você passou até hoje, você vai ver que valeu a pena. Então, simbora para a prática, já pega o seu melhor fio e agulha adequada para ele e vamos fazer a sua base quadrada perfeita, tão sonhada. O seu cestinho, que antes ficava assim, todo mole, mais arredondado do que quadrado, com esse fundo sem firmeza, olha só, eu não sabia nem onde esconder o fio, muito menos fazer um acabamento perfeito, 1000% invisível. E olha só, a subida não ficava como eu queria. Mas o meu grande sonho era fazer o fundo em ponto baixo centrado, que são com esses pontos que eu vou te ensinar. Basicamente você vai precisar de um rolo de fio de malha, uma agulha
Essa daqui é de número 8, mas você vai escolher de acordo com a espessura do seu fio. Todos esses detalhes de como escolher o melhor fio, agulha ideal e os 7 erros que eu cometia que me impediu de fazer o cesto perfeito, tá no vídeo da aula extra no botão que está abaixo desse vídeo. Mas não sai dessa aula ainda, porque esse vídeo vai sair do ar. Então aproveita e depois você veja. Então além disso, você vai precisar também de uma tesoura, uma cola que você vai encontrar no armarinho, assim como todo esse material no armarinho. Uma cola universal, ou da marca Pegamil, ou da marca Universal mesmo, ou qualquer outra que cole tecido que vai colar esse tipo de malha. Agulha e linha, se você preferir usar no lugar da cola. Então, um ou outro já vai te ajudar. Uma fita métrica, para a gente poder medir a base e ela ficar quadradinha no tamanho desejado. E você vai precisar também de uma agulha mais fina, para poder finalizar, esconder o fiozinho, ou uma agulha de tapeceiro igual a essa, que é muito parecida com uma agulha tradicional, porém ela é mais grossinha e não fura a ponta. Então, vamos começar. Eu gosto de deixar o rolo no chão, porque dessa forma o fio ele se desliza melhor. Então aqui eu vou deixar mais ou menos sobrando um espaço de 20 centímetros. Para você que nunca fez a correntinha, além de assistir as aulas extras, vou mostrar aqui rapidamente uma forma que eu faço também. Mesmo que você saiba, é sempre bom fazer uma nova forma. Por isso que o crochê faz tão bem para o nosso cérebro e para a nossa memória. Então eu pego com o indicador e o dedo médio como se fosse uma tesoura, viro para baixo e faço esse giro virando o indicador para mim. E aqui eu já seguro ali do outro lado, formando como se fosse uma letra E. A todo momento eu vou usar também o meu indicador e o polegar e o dedo médio como pinça para me auxiliar, como está fazendo ali, e o ponto não se soltar. E observe que o fio passa aqui por cima do indicador, entra e fica solto. Cada um segura de uma forma. O mais importante é você segurar da forma mais confortável, assim como é a agulha também, que você pode segurar de várias formas, assim como eu mostro na aula. Então, aqui eu vou encaixar por cima, por dentro, não é no sentido contrário, pego por aqui e olha como eu coloco a agulha, eu não engancho aqui por trás, eu passo por cima e lá por baixo eu volto com a agulha, olha como entra o gancho e passo por aqui. Na aula da agulha, dos primeiros passos, você vai ver com mais detalhe também, eu volto o vídeo. Então aqui eu puxei um pouquinho e essa daqui já é a minha primeira correntinha e eu vou contá-la como a primeira e vou fazer 8 correntinhas. Então já tenho uma, passo por baixo e volto, 2. Mas é importante que essas correntinhas não fiquem apertadas. Então, quando você puxar e fechar, dá uma esticadinha para ela se abrir um pouco mais, porque ali atrás nós vamos usar depois esses nozinhos para poder começar a fazer os pontos baixos. Então, continue. Para conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Com essa alcinha na agulha, dá uma esticada para ela não ficar apertada. Vira essa parte para cima do avesso dos nozinhos e nesse primeiro você vai colocar a agulha, por isso não pode estar apertado. E puxa o fio que está no rolo, passando por baixo e trazendo aqui para o outro lado. Estica, deixa a agulha reta, assim como eu mostro na aula. Passa aqui para o outro lado, esse fiozinho que a gente deixou sobrando. Por quê? Nós vamos fazer agora aqui o primeiro ponto baixo. E como não tem nenhum outro ponto aqui, ele precisa ficar maiorzinho, porque se a gente não passa esse fio aqui por dentro, e esse é um dos segredos dos cestos perfeitos, essa primeira carreira vai ficar muito pequenininha. Então, depois de ter puxado, estou com 2 laçadas na agulha, fecho o meu primeiro ponto baixo. E aqui já ficou dessa forma. Vai sempre observando se a nossa está ficando parecida. Só cuidado para que não ficar largo, solto demais e nem muito apertado. Precisa estar retinho. De novo, por baixo do nozinho e por baixo desse fio também, que ele passa aqui por cima, puxa o fio que está no rolo, traz, deixa reto. Cuidado para esses primeiros pontos. Além disso,
não ficarem apertados, né? Deixar pequenininho demais, tá bom? E vai assim até o final. Chegando para fazer o último ponto, localize aquela primeira correntinha e bem aqui em cima, olha, onde passa esse fiozinho, que é aquele nozinho dessa correntinha, puxa e fecha. Já coloque o início da sua base na mesa, arrume, já endireite os pontos, porque normalmente ele tende a se inclinar. Se você for canhota, ele vai se inclinar para a direita. Se você for destra, ele vai se inclinar para a esquerda. E você está no controle. Não deixe que os pontos sigam a ordem que ele quiser. Se ele se inclinou, puxa no sentido contrário para ele poder ficar bem retinho. Agora é momento também de você esticar o início da sua peça, assim como eu fiz, para esse fio que passou aqui dentro já se ajustar. E aí você confere quantos pontos nós fizemos. Já que tínhamos 8 correntinhas, precisamos ter 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. E agora o grande objetivo é fazer pontos baixos centrados nessa segunda carreira. O ponto baixo centrado é fazer um outro ponto igual a esse, porém um dentro do outro. E você vai ver como fazer o ponto baixo centrado perfeito, se você precisar, no botão abaixo, nas aulas extras. Então, para chegar do outro lado, eu vou voltar com pontos baixíssimos. Então, para isso, nesse momento, dê uma esticadinha nessa laçada, deixa o fio passando por cima do seu indicador, segura a peça e você vai virar a peça no sentido contrário que você está segurando a agulha. Então, passo para esse lado, não tira o dedo do lugar, porque vai fazer total diferença depois esse fio permanecer aqui desse jeito. Veja que eu não movimento, não viro, não solto o dedo, passou ali, segurei, olha só, com o próprio polegar eu já viro a peça e ficou no lugar certinho. E agora eu vou fazer pontos baixíssimos colocando a agulha por baixo dessa primeira correntinha, no mesmo buraquinho de onde está saindo essa laçada. Bem aqui entre o primeiro e o segundo ponto, puxa lá por trás o fio que está no rolo. Olha só como movimenta a agulha, o gancho vem virado para cá e agora eu viro o gancho para baixo e puxo. E dessa forma você fecha melhor. Experimenta fazer de outro jeito também, né, que você vai ver que a agulha pode se soltar. E dessa forma entra direitinho. Se você precisar, volte o vídeo também para ver com mais calma, assista pelo computador que pode ficar maior também para você. Então aqui, olha só, continuo fazendo, cuidado para os pontos baixíssimos não ficarem apertados demais. Sempre quando você puxar, passa por baixo da correntinha toda, puxa, passa ali por dentro direto. Esse é o ponto baixíssimo. É diferente daquele outro que a gente puxou, esticou e puxou por lá, né? Aquele é o ponto baixo. Então, fechou, puxou. Não pode ficar grande nem apertado demais. Para fazer esse último ponto baixíssimo, eu passo aqui por dentro. Perceba que a todo momento eu fico, então, com 3 fios na agulha, né? E aqui também. E fecho com o ponto baixíssimo. Agora vamos voltar com ponto baixo centrado. Para isso, mesma coisa, olha só, dedos posicionados da mesma forma, olha a minha pinça ali me auxiliando, o fio passando por cima do esticador, estico essa laçada. Por quê? Eu viro a minha peça e agora eu vou começar fazendo a segunda carreira com ponto baixo centrado. Então, localizei os 2 fiozinhos do ponto, assim como eu mostro na aula extra, passo aqui por dentro, saindo lá no meio, lá atrás, direitinho, no meio dos 2 fios que aparecem aqui atrás, por baixo de todas essas alcinhas, essas laçadinhas que aparecem ali. Indicador no mesmo lugar e puxo o fio lá por trás dessa forma, passando por cima e vindo para cá. E para fechar o ponto baixo centrado, mesma coisa, passa lá por baixo, vem aqui por cima e fecha o ponto. Dessa forma você não precisa ficar tirando a agulha. Se aqui ficar um grande volume, você aperta para poder diminuir dependendo da espessura do seu fio. E vai fazendo até chegar do outro lado. Endireite os pontos e continue com atenção, com carinho, com gratidão.
persista, não desista, pode ser um desafio novo para você. O ponto baixo centrado realmente é um ponto mais avançado, mas é o que vai te dar melhor firmeza e vai te dar o melhor resultado na sua peça. Então, com a prática, você também vai conseguir, independente do seu nível. Passa no meio certinho, vai observando e continue. Não deixe para endireitar os pontos, se ele estiver inclinando para a esquerda ou para a direita, no final. Vai já puxando os pontos também. Uma dica que eu gosto muito é quando eu puxo o fio, se o meu ponto costuma se inclinar para a esquerda, eu já trago a minha agulha para a direita, para o ponto, o máximo que ele andar, ele vai ficar no meio. E assim continuamos. E a todo momento, olha, eu já arrumo os pontos, vou abrindo para ele poder ficar bem certinho. E nesse último ponto, ele fica menorzinho mesmo e esse fio um por cima do outro. Se você puxa e abre, você vai ver que aqui são aqueles 2 fios do ponto baixo. E ali atrás também passa mais um fio. O grande segredo do fio de malha é o relacionar-se, é você tocar, abrir os pontos sem medo. Então aqui, olha, identifica, localiza certinho, cuidado para não ficar trocado. Para esse fio maior que está aqui por cima, ele vir para o outro lado e acabar passando a agulha em outro ponto. Então aqui você localizou o fio que passa por cima, abriu. Tem um desse lado, desse outro, passa aqui no meio. Tem 2 fios na agulha, só que precisamos de 3, lembra? Então vem aqui atrás, pega esse outro e puxa o fio que está no rolo e assim você fecha o seu ponto. Já arrume a peça para ela ficar certinha. Se esse ponto aqui você perceber que ele está pequeno, estica um pouquinho mais para que ele não se desapareça depois. Então aqui, olha, tem os 2 fios, mas depois você vai perceber que ele vai se virar um pouquinho. E aí você precisa puxar essa parte, tudo bem? Então vamos repetir? Puxou correntinha, virou posicionado, passou por baixo aqui, por dentro desse primeiro buraquinho, entrou ali na correntinha e fechou e você continua. Da mesma forma que nós fizemos 8 pontos baixos e depois 8 pontos baixos centrados, 8 correntinhas, a gente precisa também de 8 pontos baixíssimos aqui atrás. Sempre que você terminar uma etapa, você já arrume a sua peça. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixíssimos e assim você vai até o final da carreira novamente, lembrando sempre de endireitar os pontos, apertar o início da sua base e simbora. Cheguei aqui no final da carreira, olha o pontinho ali escondidinho e é esse que a gente vai abrir. Puxou o fio, então passou em mais um, 2 fios, preciso de 3, mais um, ok, puxou, fechou e assim você vai seguir até chegar no tamanho desejado da sua peça. Lembrando que o ideal é que façamos o mesmo número de correntinhas para que a gente chegue no resultado bem próximo aí, parecido de tamanho, tá? Então, vou continuar e você também, eu já te mostro como medir. Então, como o objetivo é deixar a peça quadrada, eu vou parar por aqui e você vai medir da seguinte forma, pegando do primeiro ponto baixo centrado a esse outro, desconsiderando esses nozinhos que ficam aqui do lado. Então, eu tenho aqui aproximadamente 12 centímetros de um lado e de outro, dá uma esticadinha assim para cima na sua peça para ela poder se abrir, né? Porque como é malha, trabalho manual, a todo tempo a gente tem que estar manuseando a peça também, tá? Então aqui já tô com o tamanho que eu preciso. Observe também como ficam as laterais da minha peça. Aqui desse ladinho, esses nozinhos, porque a gente sempre posicionou o dedo da mesma forma e a sua também vai ficar assim, se seguir o mesmo padrão. E depois a gente vai usar esses nozinhos como referência para poder fazer a segunda parte da base, porque você já não vai subir assim. Porque se você sobe dessa forma, olha só
como aqui do lado vai ficar. A gente não quer esse objetivo, a gente quer que fique correntinha de todos os lados, mas mesmo assim, olha como ficam os nozinhos, né? É para ficar perfeito desse jeito. Então, nesse momento, aí você arruma mais ainda a sua base, deixa o mais certinha possível. Pode dobrar assim o contrário, se ela se virou para cima, arrume as pontas, porque agora a gente vai fazer a segunda parte. Então, finalizando, abra, faça da mesma forma o último ponto e vamos contornar a base com pontos baixíssimos. Estica de novo e você vai colocar bem aqui nesse primeiro buraquinho, no pezinho desse ponto, bem aqui no meio. E fecha. Cuidado para não ficar apertado demais, nem muito folgado, porque senão vai deformar a sua peça. E assim a gente vai dar toda a volta. Nessa ponta, passa por baixo dessa correntinha e volta por aqui também, por dentro, por baixo de cada correntinha dessa. Nesse cantinho, você não coloca dentro do ponto, cuidado, puxa esse nozinho aqui, olha, bem do lado. O ponto tá aqui com os dois fios formando essa letrinha V, assim como todos os outros pontos, percebe? Passa aqui dentro e fecha. E vamos subir, agora passando os pontos baixíssimos no meio desses nozinhos. Olha só, do lado de cada ponto tem essas duas alcinhas, esses dois fiozinhos que ficaram aqui. É nesse meio que você coloca, saindo lá atrás, desse jeitinho, puxa e fecha. Aqui o meu ponto baixíssimo ficou muito folgado, então eu vou puxar para deixar mais fechadinho e continuo. Somente desse lado é que eu passo os pontos baixíssimos, colocando a agulha no meio do ponto. Tanto que essa primeira carreira na vertical desapareceu, porque os pontos baixíssimos ficaram aqui por cima. É importante você saber disso, porque aqui, então, em vez de ter 8 carreiras na vertical, porque a gente tinha 8 pontos, né, visíveis, agora nós temos 7 carreiras visíveis na vertical de ponto baixo centrado. Essa última permanece. Então, passou aqui dentro. Vamos lá. Mas, nesse último ponto, você passa por baixo da correntinha e não aqui no meio dos nozinhos, tá? Então, é bem do ladinho. Cuidado para não passar no meio do ponto também. É só debaixo da correntinha e fecha. Esses mínimos detalhes vão fazer a diferença na sua peça. Se ficou apertado, estica para não deformá-la também. Sempre arrumando a sua peça, coloca na mesa, puxa nas quinas para deixá-la o mais quadradinho possível sempre. E agora aqui, bem por baixo dessa correntinha, passa a agulha só debaixo da correntinha, dessa forma. Puxa e fecha com baixíssimo. Dá uma esticada, porque agora a gente vai fazer a terceira parte então da nossa base. A primeira foi de ponto baixo centrado, concluímos com pontos baixíssimos e agora vamos fazer pontos baixos e você vai ver como ela vai ficar perfeita e quadradinha. E aqui vem outro segredo dos cestos perfeitos. Vou subir então uma correntinha, fecho. Essa correntinha, ela vai equivaler, ela se transformou no primeiro ponto baixo dessa lateral superior. Agora a gente vai começar a descer a lateral e vamos fazer a primeira quina perfeita, utilizando o trio Cestos Perfeitos do Método Cestos Perfeitos, exclusivo, inédito no mundo do crochê. E a gente vai começar então fazendo o trio com um meio ponto alto. Como é? Se você não sabe, além de assistir as aulas extras, olha, passa a agulha por baixo do fio e deixa assim, com esses dois fios na agulha. Agora você vai encaixar a agulha dentro dessa correntinha, de onde saiu esse outro aqui. Pegou uma alcinha, ok. Só que agora você vai encaixar a agulha
por dentro desse ponto que está descendo, que foi aquele primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Você vai pegar uma alcinha aqui e vai pegar essa outra que está solta aqui atrás. Encaixou. Eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5 fios, 5 laçadinhas na agulha e agora eu puxo o fio que está no rolo e vou passar por dentro desses dois aqui e de mais essa correntinha que eu coloquei primeiro. Pronto, puxei, com cuidado, estica, deixa a agulha reta. Eu tenho aqui 3 fios na agulha. Eu vou passar por baixo desse fio que está no rolo e vou fechar, pegando todos esses fios, fechando o ponto dessa forma. Como é a primeira vez para muita gente, eu vou repetir para não ter dúvida. Então, vou soltar e venho aqui então. Tenho esse primeiro pontinho, vou fazer o meio ponto alto, passo aqui por baixo, encaixo a agulha dentro dessa correntinha de onde saiu esse outro e pego uma laçada. Só uma perninha, fiquei com 3 fios na agulha. Agora eu encaixo bem aqui, nesse buraquinho de onde está saindo esse ponto baixíssimo, pego esse primeiro fiozinho, continuo aqui dentro e pego essa outra laçadinha, olha, essa alcinha que está aqui atrás. Fiquei com 5 fios na agulha, puxo e passo por dentro de uma laçadinha, 2 e essa terceira aqui. Peguei 3 fios e de novo, agora eu fiquei com 3 fios na agulha também. Estico, porque se esse ponto fica pequeno, vai entortar a sua peça. Agora você fecha tudo de uma vez. Então prontinho, fez o meio ponto alto, agora vamos fazer uma correntinha, estica, porque essa correntinha ela não pode ficar apertada, nem folgada demais. A minha aluna, Elinara, eu me lembro quando eu fiz um ao vivo, só eu e ela para ajudá-la nesse ponto específico, eu percebi que ficava diferente a peça dependendo da tensão dessa correntinha, né? E uma dica que eu dou e que faz total diferença na sua peça, quando você estica essa correntinha, faz o teste, vira assim a agulha, coloca no pezinho aqui do meio ponto alto para ver se fica numa boa tensão, se a sua peça não se emborca ou se essa correntinha assim não fica largo demais. Tem que estar bem retinho e assim você vira, tá ok? Vamos fechar então essa correntinha. Fechou. Agora essa alcinha, depois de fazer a correntinha, ela não pode estar folgada, porque se ela ficar folgada ela vai ceder mais ainda. Então deixei presa, encaixo no mesmo lugar onde eu fiz um meio ponto alto, não é no lugar onde está esse primeiro pontinho. Então pegou uma alcinha, abra, acha o buraquinho de onde está saindo o meio ponto alto, puxa e você faz aqui um ponto baixo, ou seja, não passa aqui por dentro de uma vez, fecha o ponto dessa forma. E aqui você já tem a primeira quina perfeita do seu cesto, com o trio Cestos Perfeitos, exclusivo e inédito no mundo do crochê, para o seu cesto ficar perfeito. Não dá uma grande satisfação, alegria, a nossa quina ficar dessa forma, em vez de ficar arredondada? Então agora a gente continua descendo, fazendo pontos baixos, sempre colocando no buraquinho, no meio do ponto, de onde sai outro. Então aqui no meio, verifica lá atrás, você vai sentir que encaixou no melhor lugar. E você continua descendo. Na minha peça, então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras na horizontal. Lembrando que talvez a sua pode não ter 6, dependendo aí da espessura do seu fio, pode ter chegado num resultado diferente. Sempre você se baseia que quando você chegar na segunda carreira de baixo para cima, ou descendo assim na penúltima carreira, nesse momento você vai fazer um aumento, ou seja, você vai fazer 2 pontos baixos bem aqui no mesmo lugar, no mesmo buraquinho, juntinhos. E agora vamos fazer de novo o trio Cestos Perfeitos nesse último buraquinho aqui dessa primeira carreira ou descendo na última. Então aqui no meio, encaixa bem certinho, faz o meio ponto alto, estica, correntinha.
essa segunda laçada, pode até puxar o fio para ficar preso, coloca no mesmo lugar, fechou. Sempre arrumando as quinas, coloca na mesa para ficar bem certinho. E aqui você continua fazendo pontos baixos dentro de cada ponto baixíssimo. Sempre coloca a peça na mesa, arrume. E quando você chegar aqui na direção dessa cesta, dependendo se você conta, né, desse lado para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa sexta carreira, você vai também fazer um aumento. 2 pontos baixos juntos e na mesma direção dessa última carreira, nessa última correntinha. Essa correntinha aqui que está viradinha já faz parte dessa lateral, mas aqui dentro, quando você abre nessa mesma direção, você faz de novo o trio cestos perfeitos. Meio ponto alto, correntinha mais ponto baixo. Cuidado com essa quina, porque dependendo da agulha que você estiver usando, se for uma agulha grande, para o tamanho do fio, da espessura, esse lado ele pode se deformar, assim como toda a sua peça, tá? Então aqui, se sua correntinha tiver ficado muito larga, lá naquele vídeo dos 7 erros que eu cometi, eu mostro que é porque a agulha tá grande ou o ponto tá largo demais, e lá eu mostro a solução para isso também, tá? Então vamos continuar aqui, estiquei, correntinha, então aqui finalizo com o ponto baixo, esticando o fio. Puxa, aqui é mais apertadinho mesmo, e você fecha e já encaixa, puxa essa quina para o lugarzinho dela. E percebe onde cai a minha agulha quando eu faço isso? Ele cai aqui nessa segunda carreira já, e não nessa primeira. Se eu coloco um ponto aqui, a minha peça ela tende a se virar para cá. Então a gente, na subida dessa lateral, a gente vai colocar o próximo ponto aqui nessa segunda. A gente salta esse ponto baixíssimo dessa primeira carreira e vamos já fazer um ponto baixo dentro da segunda. Lá em cima, a gente vai compensar esse ponto que ficou faltando aqui embaixo, ok? Então, saltou esse primeiro, vem para o segundo, bem aqui no meio, olha como sai certinho, no meio do ponto, puxo. Dá uma esticadinha ali, se esse ponto, esse fio ficar folgado lá atrás, você consegue regular também. Então, fechou. E sempre, para compensar então esse pontinho que a gente saltou, nesse penúltimo, aqui olha, tá a última carreira, bem aqui, nesse penúltimo ponto, no meiozinho, é aqui que a gente vai fazer um aumento. 2 pontos baixos juntos. É como se fosse aqui até um ponto baixo centrado, né? Porque está entrando no meio do outro ponto baixo centrado. Agora vamos finalizar. Vamos fazer essa quina. Você vai colocar a agulha bem no meio. Vai dar a impressão que esses pontos que nós vamos fazer aqui tá no mesmo lugar, no mesmo buraquinho, da mesma forma que esses aqui, mas não estão. Lembra que ele passou esse primeiro diferente do lugar desse outro? Então aqui também você vai virar a sua peça, localiza aqueles 2 fiozinhos, lembra que a gente virou a peça e tudo e formou no meio? Eles aparecem aqui. Você vai colocar a agulha no meio, então pega uma alcinha desse ponto, fiquei com 2, só que você vai colocar a agulha, puxa para cá esse fio, sem medo, tá? E você vai passar no meio desses 2 aqui, saindo lá atrás, no meiozinho do ponto também. Você pode até passar por baixo desse outro aqui para ficar melhor, ok? Feito assim, olha os 2 ali, eu fecho esse ponto e aqui para cima ficou essa alcinha e o ponto saindo daqui de dentro. Agora o meio ponto alto, abra assim com os dedos, sempre te ajudando, é uma equipe. O meio ponto alto vai exatamente aqui dentro de onde está saindo esse ponto. Perceba que eles estão em lugares diferentes. Então, estiquei um pouquinho, laçada na agulha, bem aqui no meio, saiu certinho, fica o lugar perfeito para você encaixar a agulha. O lugar fica 100% livre. Estico, correntinha, ponto baixo, fiz aqui então
o trio exclusivo do método Cestos Perfeitos. Já arrume a sua base e continue fazendo aqui, olha, pontos baixos dentro de cada ponto baixíssimo. Cuidado para você não fazer os pontos baixos dessa lateral dentro, no meio do ponto baixo centrado, tá? É dentro da correntinha. E aí você vai ter esse detalhe, esse acabamento lindo da sua peça. E aqui então você já tem a sua base quadrada perfeita. Para fazer a conferência dos pontos, para ver se está certinho, eu vou te mostrar. Mas antes, puxe as 4 quinas para a sua base ficar mais perfeitinha ainda, endireita os pontos se você precisar. A regra básica é o seguinte, esse lado precisa ter a mesma quantidade de correntinhas desse outro e daqui de baixo e daqui de cima igual também. Não que um lado vai ser igual a todos os outros, tá? Pode acontecer que seja, dependendo do fio ou não. Então aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Desse lado eu também preciso de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui em cima eu também preciso de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kelly. Eu tenho 9, meu Deus, não, você tem 10, porque essa laçada que está na agulha vai ser a outra correntinha aqui para poder finalizar. Mas antes de fazer a subida, sempre faça essa conferência. Nós temos aqui então, na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E temos 3 correntinhas a mais. Visivelmente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras na vertical, porque aquela oitava aqui ela foi escondida. Então eu tenho 7 e aqui embaixo 10 correntinhas. Então eu chego à conclusão que sempre eu tenho 3 correntinhas a mais em relação ao número de carreiras, seja na vertical ou na horizontal. E assim a gente conclui então a nossa base quadrada perfeita, com exclusividade do método Cestos Perfeitos, para você fazer o seu cesto quadrado ou transformá-la em qualquer peça que você quiser. Inclusive agora ela já pode ser a sua peça para qualquer outra coisa que você queira soltar a imaginação. Então antes da gente fazer a subida, termine de assistir a esse vídeo. Aê, que coisa boa! Parabéns por você ter chegado até aqui, parabéns por ter superado esse desafio e eu te espero agora lá na nossa comunidade do Facebook. Mesmo que você não tenha Facebook, eu te confesso uma coisa, eu também não uso Facebook, porém, para grupo é o que há de melhor, porque eu estou lá dentro com você, junto com outras mulheres incríveis, para interagirmos. Lá você pode postar a sua dúvida, posta foto da sua base e aí quem já passou pelo que você está passando também vai te ajudar. E eu também estou lá, são milhares de mulheres participando do curso gratuito, mas saiba que eu estou me dedicando ao máximo e poder ajudar a tantas mulheres lá dentro. E já conto então com a sua compreensão e aceite com carinho todos os comentários das meninas, porque lá a gente se ajuda e assim a gente evolui mais rápido também. E se você não baixou a lista dos melhores fornecedores de fio de malha, lá dentro do grupo da comunidade secreta do Facebook do curso gratuito, tem o PDF para você poder baixar. E assista também a aula extra. O botão está abaixo aqui desse vídeo, onde eu te conto os 7 erros que me impediam de fazer o meu cesto perfeito e também 7 soluções. Lembra que lá eu te ensino como analisar o fio, escolher o melhor fio para a sua peça, de acordo com cada objetivo, e a agulha ideal também para cada tipo de fio, para cada tipo de peça, e assim você vai entender melhor. Então persista, não desista. Veja aqui a programação das próximas aulas para você não perder nada. Aproveita também, se esse conteúdo foi legal para você, divulga o curso gratuito nas comunidades que você participa de fio de malha, nos grupos do WhatsApp, porque acender a luz de outra amiga crocheteira, com certeza, minha amiga, não vai apagar a sua. Então, se foi bom para você, compartilha e mais vai retornar aí para você, eu tenho certeza. Então,
Eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai fazer a subida do seu cesto perfeito com acabamento 1000% invisível, sem cortar o fio. Seu cesto vai subir retinho, firme, estruturado. Mas enquanto isso, simbora para a prática da base quadrada, assista a aula de novo, faça e refaça várias vezes, porque a gente já sabe onde a prática consciente, né, sabendo ali o que está fazendo, ela nos leva, né? Então, foi muito bom estar aqui com você. Te espero lá dentro da comunidade. Um beijo e uma ótima prática de crochê para você.